Conservadorismo. O conservadorismo é como uma filosofia política que enfatiza a preservação das instituições tradicionais, dos valores culturais e da ordem social. Surgiu como uma reação às mudanças sociais e políticas do final do século XVIII, durante a Revolução Francesa. Os conservadores acreditam na importância de manter as estruturas sociais existentes e resistir a mudanças rápidas ou radicais. Eles valorizam a estabilidade, a autoridade e a continuidade, buscando proteger o que consideram ser os fundamentos da sociedade. Hoje em dia, o conservadorismo ainda é uma força política em muitos países ao redor do mundo, influenciando políticas em áreas como moralidade, família, economia e segurança nacional. Liberalismo. O liberalismo é como uma filosofia política e econômica que defende a liberdade individual, os direitos civis e a economia de mercado. Surgiu no século XVII, durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e se tornou uma força poderosa durante o Iluminismo. Os liberais acreditam na importância de limitar o poder do governo e proteger os direitos individuais, como a liberdade de expressão, religião e propriedade. Eles valorizam a iniciativa privada, a competição e o livre mercado, buscando garantir que cada pessoa tenha a oportunidade de alcançar seu potencial máximo. O liberalismo continua a influenciar políticas e debates em muitos países ao redor do mundo, defendendo princípios como igualdade perante a lei, separação de poderes e direitos humanos universais. Nacionalismo. O nacionalismo é como uma ideologia que enfatiza a importância da identidade nacional, da soberania e da autodeterminação. Surgiu no final do século XVIII, durante as revoluções democráticas e os movimentos de independência nacional. Os nacionalistas acreditam na valorização da cultura, da história e dos interesses do seu próprio país. Eles defendem a ideia de que cada nação deve ser autossuficiente e proteger seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento da cooperação internacional. O nacionalismo ainda é uma força poderosa em muitos países ao redor do mundo, influenciando políticas de imigração, comércio e segurança. No entanto, também enfrenta críticas por alimentar divisões e conflitos entre diferentes grupos étnicos e culturais. Socialismo. O socialismo é como uma visão política e econômica que busca reduzir as desigualdades sociais e econômicas através da propriedade coletiva dos meios de produção. Surgiu no século XIX como uma resposta às injustiças e desigualdades do capitalismo industrial. Os socialistas acreditam na importância de garantir igualdade de oportunidades e acesso aos recursos para todos os membros da sociedade. Hoje em dia, o socialismo continua a ser uma ideologia influente em muitos países ao redor do mundo, moldando políticas sociais, econômicas e trabalhistas em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. É como se fosse um lembrete de que o bem-estar de todos deve estar no centro das políticas governamentais. Marxismo. O marxismo é como uma teoria socioeconômica que analisa as relações de poder e as dinâmicas econômicas através da lente do conflito entre as classes sociais. Surgiu no século XIX, com as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, em resposta às condições de exploração e desigualdade geradas pelo capitalismo industrial. Os marxistas acreditam na importância de uma revolução proletária para derrubar o sistema capitalista e estabelecer uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são de propriedade comum e os recursos são distribuídos de acordo com as necessidades de cada um. Anarquismo. Imagine um lugar onde não existe governo, como se fosse um grande parque de diversões da liberdade. O anarquismo é como aquele amigo que sempre diz não me diga o que fazer e segue seu próprio caminho. O anarquismo surgiu no século XIX, durante um período de agitação social e política, por volta dos anos 1840 e 1850. Os anarquistas acreditam que o governo é desnecessário e que as pessoas podem se organizar sozinhas, sem precisar de autoridades. Eles dizem, vamos nos libertar das correntes do Estado, e sonham com uma sociedade onde cada um é livre para ser quem é. Hoje em dia, o anarquismo ainda é uma ideia poderosa em muitos lugares do mundo. De comunidades autônomas a movimentos sociais, o anarquismo está lá, desafiando as estruturas de poder e questionando a necessidade do governo em nossas vidas. Fascismo. O autoritarismo com estilo. O fascismo é como uma festa onde todos têm que seguir as regras, ou... Bem, você sabe o que acontece. Surgiu em meados do século XX, especialmente durante o entre-guerras mundiais, por volta dos anos 1920 e 1930. Os fascistas acreditam na supremacia do Estado e na obediência absoluta ao líder. Eles dizem, da nação acima de tudo,
e não tem muita paciência para a democracia ou direitos individuais. Hoje em dia, o fascismo ainda aparece de tempos em tempos em diferentes partes do mundo. De grupos extremistas a líderes populistas, o fascismo está lá, tentando ganhar espaço com promessas de ordem e segurança a qualquer custo. Comunismo. O comunismo é como uma grande festa em que todos trazem algo para contribuir e ninguém fica de fora. Surgiu no século XIX, por volta dos anos 1840 e 1850, em meio a movimentos operários e revoltas sociais. Os comunistas acreditam na propriedade coletiva dos meios de produção e na distribuição igualitária da riqueza. Eles dizem, proletários de todo o mundo, univos, e sonham com uma sociedade sem classes sociais, onde todos têm acesso aos mesmos recursos. Hoje em dia, o comunismo ainda é uma ideia poderosa em muitos lugares do mundo. De partidos políticos a movimentos sociais, o comunismo está lá, lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Nazismo. Um dos capítulos mais sombrios da história. O nazismo é como uma ideologia tóxica que envenenou a mente de muitos. Surgiu durante o período entre guerras, especialmente na Alemanha dos anos 1920 e 1930. Os nazistas acreditavam na superioridade da raça ariana e na eliminação de grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos e homossexuais. Eles propagavam uma ideologia de ódio e intolerância, buscando um Estado totalitário e uma hegemonia mundial. Hoje em dia, embora o nazismo não seja mais uma força política dominante, ainda existem grupos e indivíduos que perpetuam suas ideias odiosas. É um lembrete sombrio de como o ódio e a intolerância podem levar a consequências terríveis. Monarquismo. O monarquismo é como uma peça de teatro antiga, onde os reis e rainhas são os protagonistas. Surgiu há milhares de anos e foi uma das formas mais antigas de governo. Os monarquistas acreditam que o poder deve ser exercido por uma única família real, com o monarca como chefe de Estado. Republicanismo. O republicanismo é como uma celebração da democracia, onde todos têm uma voz a ser ouvida. Surgiu na Roma Antiga, por volta do século VI a.C., e desde então tem sido uma das formas mais populares de governo. Os republicanos acreditam que o poder deve ser exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos, em vez de um monarca hereditário. Hoje em dia, muitos países ao redor do mundo adotam sistemas republicanos, onde o chefe de Estado é eleito pelo povo ou por seus representantes. É como se fosse uma afirmação constante de que o poder emana do povo e é exercido em seu nome. Capitalismo. O capitalismo é como uma competição eterna, onde o sucesso é medido em lucro e crescimento econômico. Surgiu no final do feudalismo e se consolidou nos séculos XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial. Os capitalistas acreditam na propriedade privada dos meios de produção e na livre troca de bens e serviços. Eles valorizam a iniciativa individual, a concorrência e o livre mercado, vendo no empreendedorismo uma força motriz para o progresso econômico. Hoje em dia, o capitalismo é o sistema econômico dominante em grande parte do mundo, impulsionando o desenvolvimento e a prosperidade em muitos países. No entanto, também enfrenta críticas por sua tendência à desigualdade e à exploração, levando a debate sobre a necessidade de regulamentação e justiça social. Teocracia. A teocracia é como um sistema de governo onde as leis são baseadas em princípios religiosos e os líderes religiosos têm autoridade suprema. Os teocratas acreditam que o governo deve ser guiado pelos ensinamentos divinos e que os líderes religiosos têm a autoridade para interpretar e aplicar esses ensinamentos. Eles buscam estabelecer uma sociedade baseada em valores religiosos, onde a lei é vista como uma expressão da vontade de Deus. Hoje em dia, a teocracia ainda existe em alguns países ao redor do mundo, como o Irã e o Vaticano, onde a religião desempenha um papel significativo na estruturação da sociedade e na tomada de decisões políticas. No entanto, seu modelo de governo levanta questões sobre a liberdade religiosa e os direitos humanos, especialmente para aqueles que não compartilham das mesmas crenças. Se inscreva para mais.